Se você quer criar artes dentro do Canva de forma profissional, sem complicação e que realmente funcionam, você está no lugar certo. Eu sou Geise Luz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você faz um carrossel animado que prende a atenção das pessoas e que você vai ver que é muito simples de fazer. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e bora comigo. O carrossel que você vai aprender hoje é este aqui, onde as pessoas elas passam para o lado e conseguem ali, né, ter essa animação até um ponto de informação importante aqui para você. Vamos já para o nosso Canva. Então, entra aí dentro do seu Canva e nós vamos criar um novo design. Então, a gente vem aqui em criar e nós vamos criar um tamanho personalizado, porque nós vamos criar um formato carrossel. E o formato carrossel, ele funciona da seguinte forma, é um retângulo bem maior, né? E você vai colocando ali, você vai fazer a conta, né? A partir da quantidade de páginas que você vai usar. Então, a primeira coisa é você pensar quantas páginas eu quero nesse carrossel. Aqui no exemplo, eu vou mostrar 4 páginas para vocês. Então, a conta é muito simples. Você vai fazer 4 vezes o tamanho da largura do nosso post. Como é um post para rede social lá no Instagram, a gente vai usar o formato 1080 por 1350, tá? Então, vão ser 4 vezes 1080, que vai dar 4.320. Então, a gente vem aqui em tamanho personalizado, a nossa largura, ela vai ser 4.320 versus a nossa altura, que é o 1.350. A altura, ela mantém, né? A gente não vai alterar isso. E aqui, em criar um novo design. Nesse momento, o Canva, ele já vai abrir para mim essa aba, né, retangular aqui, que é onde eu vou montar o meu layout. E para a gente poder saber qual que é essas páginas, né, onde termina e onde acaba uma página a outra, eu vou vir aqui em arquivo, tá? Configurações e vou adicionar guias. Nesse momento, você vai vir aqui na opção de personalizado. Aqui em colunas, nós vamos colocar a quantidade de páginas que nós queremos. No nosso caso, são 4 páginas. E o espaço eu vou deixar no 0. Por quê? Eu só quero uma linha que vai delimitar ali essas páginas. Então, feito isso, eu venho aqui em adicionar guias. Então, aqui no nosso designer, né, nós já temos essas páginas delimitadas e nós vamos começar a incluir os nossos textos aqui. Esse carrossel é importante de você entender que ele é um carrossel que precisa ser mais curto, né? Então, assim, a ideia é você chamar a atenção das pessoas para que elas possam ir passando para o lado ali na sua mensagem. Então, aqui eu vou incluir os textos. O texto que eu usei é quero um café com. E aqui, um ponto importante é você realmente definir qual vai ser a letra que você vai duplicar e fazer ali aquele movimento, aquela sensação de movimento, né? Eu falo que é uma espiral que a gente pode fazer, que são as ondas, né? Ou até mesmo uma espiral, igual eu fiz aqui. Coloquei aqui os meus textos, né? Se você quiser, você pode vir aqui na função de texto e incluir um texto. Ou então, digita aí, ó, com a tecla T do seu teclado, que você já vai abrir uma caixa de texto aqui para que você possa, né, identificar e colocar aqui o texto que você quer. Como eu falei, é um texto menor que eu coloco, porque eu quero trazer um pouco mais de curiosidade das pessoas. Então, aqui o que eu faço? Eu coloquei, quero um café com, e a letra que eu vou repetir é a letra M, tá? Então, eu vou deixar ela aqui, M, né? E aqui também eu acabei deixando aqui ela também em negrito. Por que eu coloquei ela em negrito? Para dar mais destaque, tá? Mas aqui também, obviamente, fica a seu critério aqui de você fazer isso ou não, tá? Isso daqui é só uma sugestão do que eu fiz. E também coloquei uma cor diferente aqui. Coloquei o marrom, porque tem a ver com o café. Como aqui a gente já definiu a palavra e a letra que eu vou repetir, eu vou chegar até próximo à minha linha aqui de corte com a letra que eu quero, tá? Eu vou chegar até aqui, porque a partir daqui eu já vou fazer um movimento de curvas, né? E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar, tá? Esse texto
Aí você pode dar um Ctrl C, Ctrl V ou um Ctrl D também, que é o de duplicar. E vou repetir apenas a palavra M, tá? E aqui, gente, você vai ter que perceber como que você vai fazer essa curva, tá? Então, aqui, ó, pra gente poder fazer a curva, a gente vem em efeitos e a opção aqui de efeitos, forma curvar. Olha só, ele já fez a curva dele, né? E aqui eu consigo ajustar tanto para cima ou quanto para baixo, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu indo já para baixo, para dar esse efeito do movimento. Então, eu venho aqui e percebe que eu também tenho a opção de rotacionar. Essa opção é muito importante porque você vai utilizar ela, tá? Para rotacionar aqui o movimento que você quer nesse texto. Então, aqui, ó, eu vou ajustar. É um trabalho mais de formiguinha, mas vale a pena porque o resultado fica incrível no final, tá? Então, é só você ir ajustando aqui conforme o designer que você escolher para poder dar esse efeito de aspiral ali, né, de ondas ali dentro do seu carrossel. Agora, eu já coloquei aqui o formato, né, das ondas que eu vou fazer. E aqui fica a seu critério, né, do que você vai escolher, mas é importante que tenha as ondas, porque é isso que vai dar o nosso efeito. E aqui no último card, gente, é importante de você já colocar a palavra-chave que você quer que a pessoa descubra a partir do momento que ela começou a arrastar a tela ali, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar um pão de queijo. Quero um café com, né, pão de queijo. Então, eu vou escrever aqui o pão de queijo. E escrevi aqui o meu texto e olha só, eu também coloquei ele em curva, né? O efeito de curvar nele, porque eu quero que a pessoa chegue até esse bonito pão de queijo aqui que eu trouxe aqui, né? Isso aqui é uma foto que você pode escolher, aí vai variar de acordo com aquilo que você escolher aí para você mostrar no seu carrossel, tá? Agora, eu vou colocar um fundo, tá? Por quê? É para dar um toque mais especial aqui nesse fundo, eu coloquei um fundo creme, que é um fundo que não compete com o meu objetivo, que é fazer as pessoas arrastarem a tela. E aqui entra um ponto importante, porque não é bom que você coloque um fundo que chame mais atenção do que o texto, né, que tá todo em curva, tá? Então, fique atento a isso. Se você for colocar alguma textura, não tem problema, mas deixa ela sempre bem ofuscada para não chamar mais a atenção do que o nosso efeito. E agora, com o nosso carrossel já pronto, nós vamos recortar as imagens. Aqui dentro do Canva, é possível de você fazer esse recorte através de um aplicativo, tá? O aplicativo, ele chama Image Splitter. Tá? É um aplicativo gratuito que você consegue usar se você usa o Canva gratuito, tá? E aqui nós vamos fazer algumas configurações. E como a gente já tá dentro do Canva com o nosso design, nós vamos usar a opção de exportar design. Por quê? Já tá ali, é o que a gente fez, então não preciso de carregar nada aqui dentro do Canva. Então, vim aqui, exportar design, e aqui também você vai precisar configurar o formato, né, do arquivo que você quer e também as páginas, né, que se você for usar. Aqui, eu vou colocar no formato PNG, porque é a qualidade melhor que você consegue fazer, uma vez que talvez você não consiga aumentar a qualidade aqui, ó, nesse item de qualidade, porque ele é só do Canva Pro, né? Então, às vezes, você não vai conseguir aumentar a qualidade por aqui. Então, o PNG já ajuda bastante nessa questão. Agora, aqui, ó, fundo transparente a gente não vai utilizar, ele também é só um recurso do Canva Pro, mas não é para nossa finalidade aqui agora. Então, aqui, ó, nós vamos selecionar a página, no caso é a página 1 que eu quero, né, dividir ela, tá? E aí, eu venho aqui em exportar. Aqui, ele já vai me dar uma outra configuração para eu fazer, que é como que eu quero exportar esse carrossel. Essas linhas em azul são as linhas de referência, ou seja, as linhas que ele vai ser cortado. Então, para isso, eu preciso colocar aqui, ó, que a pré-definição da divisão é um carrossel, porque ele só vai delimitar ali as páginas que eu quero. Aqui, ele tá me perguntando o número de linhas, né? Aqui, ó, no caso, eu só quero uma linha.
não precisa de mais, porque senão ele vai recortar ali em várias linhas. Então, é uma linha só. E o número de colunas é a quantidade de páginas que você escolheu para o seu carrossel. Então, vai ser o número 4 aqui, no nosso caso. Então, a gente já consegue ver uma pré-visualização de onde ele vai recortar, tá? Então, feito isso, a gente vem aqui em dividir imagem. Ele vai te perguntar se você quer adicionar imagens à nova página e eu vou adicionar novas imagens aqui nessa mesma página. E ele já vai colocar o novo layout dentro desse layout que a gente acabou de fazer. Então, aqui, ó, nós temos o nosso carrossel completo e aqui ele de forma separada, tá vendo? E aqui fica até escrito aqui embaixo, divisão 1, divisão 2, divisão 3, divisão 4, que são 4 páginas que a gente fez, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, a nossa primeira página, que é esse quero um café com, né? E agora é a hora de você escolher o elemento que você vai usar. Neste caso aqui, eu usei um elemento de café mesmo, né? Que é o que eu estava fazendo. Então, eu busquei aqui por café, fui em fotos, você pode colocar um elemento gráfico, não tem problema, e escolhi esse café aqui, porque ele estava sendo visto de cima e eu achei interessante também de colocá-lo aqui, tá? Então, eu fiz isso aqui e coloquei ele bem rente ao início do meu texto. Por que eu fiz isso? Porque a ideia é que quando a pessoa veja esse carrossel lá na primeira página do Instagram, ele já vai começar o movimento, tá? E pra gente colocar o nosso movimento no nosso elemento, é importante que você esteja com ele selecionado, tá? Então, com ele selecionado, nós vamos vir aqui na barra superior e buscar por animar. Nesse momento, vai aparecer essa opção de página ou foto. E aqui em foto, nós vamos vir em criar uma animação. O que significa isso? Que criar, aqui nesse momento, você mesmo vai dar o movimento que você quer na animação. Você mesmo vai animar o elemento da forma que você quiser. Então, eu poderia simplesmente fazer aqui, ó, um retângulo aqui, ou um quadrado, um círculo, tá vendo, ó, que ele ficou? Ele foi animado ali, ó. Só que dessa forma não é o que nós queremos agora. Então, nós vamos excluir esse trajeto e vamos fazer o trajeto que a gente quer. Qual que é? É o trajeto que você criou as ondas ou as espirais ali dentro do seu layout. Então, para isso, você clica no elemento e você vai arrastar aqui até chegar no fim. Tá vendo? Olha só, ele já mostrou aqui. E aqui a gente tem a opção do estilo do movimento. Pode ser original, pode ser suave, tá vendo? Que é um movimento mais suave. Pode ser constante também, que aí ele vai ficar ali sempre tentando ir mais em linha reta, né? No caso aqui, eu usei o suave, tá? E aqui a gente tem a opção também da velocidade, olha só, coloca maior ou coloca menos. Eu deixo mesmo ele no 50% aqui de velocidade, porque me atende super. Aqui também tem algumas outras opções, se você quiser clicar aqui em alguns efeitos adicionais, mas no caso eu não utilizei, tá? Então, é só vir aqui em pronto e a nossa primeira animação do nosso primeiro card já está pronto. E aí, você vai fazer o mesmo movimento para todos. Para isso, eu vou copiar o mesmo elemento, Ctrl C, Ctrl V, vou vir na segunda página e vou colar ele aqui, ó, tá vendo? E vou colocar ele bem rente aqui ao início da página. Por quê? Porque na hora que a pessoa arrastar para o lado, ela já vai, a animação já vai começar a partir dali, tá? E nesse momento, é importante você ter uma atenção, porque quando eu venho aqui em animar, ele já está com a animação anterior, porque eu copiei o elemento. E eu copio o elemento, gente, é para quê? Para sempre manter o mesmo tamanho ali do elemento, para não modificar. Então, eu clico aqui, ó, e vou excluir o trajeto e vou fazer um novo. Então, feito isso, eu já tô com ele selecionado, eu venho aqui, ó, e passo novamente, olha só. Fiz isso daqui. E você vai fazer isso para todos os outros cards. E agora chegou a hora de baixar o nosso arquivo. Quando você for baixar, você vem aqui em compartilhar, baixar, e ele provavelmente já vai falar que é um vídeo, porque você colocou uma animação, então ele já identifica como vídeo.
Mas se não tiver, você clica aqui em cima que ele vai te dar a opção de colocar em vídeo. E nesse momento, ele também te dá uma opção de baixar páginas como arquivos separados. Essa função é apenas para quem usa o Canva Pro. Então, se você usa o Canva Pro, você pode selecionar aqui e na hora de selecionar as páginas, você vai vir aqui em personalizado, se caso você estiver usando o mesmo designer, né, que você usou para fazer o carrossel inteiro, e você vai colocar aqui as páginas. Então, é do 1 ao 4, que são 4 páginas, né? Eu coloquei elas ali no início. E vou baixar esse documento. Agora, se você não tiver o Canva Pro, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo de baixar ele em vídeo, porém, ao invés de usar aqui o baixar páginas como arquivos separados, você vai ter que baixar uma página por vez. Então, para isso, você pode vir aqui em personalizado e digitar a página que você quer baixar. E aí, você vai baixar 4 páginas diferentes e vai estar lá no seu arquivo. Tá bom? E nós vamos agora postar aqui dentro das suas redes sociais. Toda vez que você for postar, gente, é importante que você poste como um post, não como um Reels. Muitas vezes, quando você vai baixar o arquivo lá dentro do Canva, vocês colocam aqui para baixar tudo. Quando você baixa tudo, realmente você vai ter um único vídeo. E se você posta ele lá nas redes sociais, ele vai ficar como um Reels completo. Então, não vai ter a pessoa não vai precisar passar a página, né? Ele já vai mostrar ali como um vídeo e perde totalmente a funcionalidade desse carrossel animado. Então, fique atento quanto a isso. Então, na hora de publicar, você vai publicar ele como post. É só você colocar aqui, né, os arquivos, tirar os arquivos aqui do seu computador, ele já vai estar aqui, né? Você seleciona cada um e olha só, você coloca no formato certo, claro, 4x5, importante, e ele já vai aqui te mostrar uma prévia, né, do vídeo, e olha só como é que ele vai ficar. Né? Aqui ele não vai passar automaticamente porque eu estou no computador, mas quando você fizer isso no celular ou até mesmo quando você postar, ele vai ficar certinho, tá bom? Então agora você já sabe como fazer um carrossel animado. Espero que você use aí com a sua criatividade, né? E através do seu nicho você também possa atrair a atenção das pessoas para aquilo que você faz. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.